Geral, muito boa tarde. No programa de hoje analisamos o plano estratégico apresentado à hora de almoço pelo consórcio Gateway, o plano estratégico para os próximos anos da TAP. A Comissão Europeia confirmou hoje que está a analisar uma queixa contra a privatização da TAP, uma notícia que surge no dia em que o Governo assinou o acordo de privatização e horas depois de os novos donos terem apresentado o plano estratégico para a companhia aérea. David Neeleman e Humberto Pedrosa estão dispostos a investir até 800 milhões de euros na TAP. O dono da brasileira Azul quer fazer da TAP uma das melhores companhias aéreas da Europa. É o início de uma nova viagem para a TAP. O consórcio Gateway é o novo dono da TAP e vai realizar um investimento de 600 milhões de euros, dos quais 345 milhões em capital permanente e 250 milhões em financiamento para a compra de pelo menos 53 novos aviões. Mas David Neeleman, dono da Azul, mostra-se disponível para colocar até 800 milhões de euros na companhia aérea. Os principais objetivos estão bem definidos. A diferença entre 49 e 61 é nada quando você considerando os benefícios que a economia portuguesa tem hoje. A coisa mais importante é uma TAP que é forte, crescendo com um produto que é melhor da Europa. Que esse é mais importante. Neeleman quer reconverter parte da frota da TAP com a redução de lugares disponíveis, mas com novas classes executivas e Economy Plus. O empresário adiantou que quer juntar mais 10 destinos para os Estados Unidos e entre 8 a 10 para o Brasil. Descarta a aposta em ligações para a China, já que considera que esse investimento acabaria com a TAP. Disse que não faltam meios para financiar o projeto e esclareceu o papel do BNDES. Eles fazem financiamento de nossas aeronaves Azul, como os nossos Embraers. Então, eles perguntaram o que a gente pode fazer para ajudar. Então, a gente falou, tá bom, vamos fazer financiamento. Ele é somente uma fonte de financiamento, não como acionista. Somente, tinham algumas notícias aqui que ia ser um acionista, ia tomar controle da TAP, tudo isso. Foi tudo bobagem. Neeleman acrescentou que não tem planos para vender a operação de manutenção da TAP no Brasil, defende que a situação da antiga VEM está a melhorar e com o real mais fraco a empresa vai tornar-se mais competitiva. Quanto à dívida da TAP, Neeleman disse que o consórcio vai assumir a mesma e mostra-se otimista. Eu fui falar com todos os bancos, pessoalmente, antes que nos decidimos de entrar. E não tem nenhum deles que não quer privatização. Todos eles acham que é a melhor coisa. Então, quando a gente está colocando 600 milhões, que nós explicamos para ele, vai ser muito mais fácil para nós ganhar lucro com esse dinheiro que estamos gerar bastante lucro para pagar nossa dívida. Os novos donos da TAP não se mostraram preocupados com a possibilidade do negócio ser revertido, caso as eleições de outubro resultem no novo governo. O líder do consórcio Gateway, Humberto Pedrosa, afastou esse cenário. A nossa aposta é que quando vier outro governo, seja que o governo for, ter a TAP já numa situação melhor do que está hoje. Quer dizer, e se a TAP estiver numa situação melhor, com certeza que qualquer governo acha que foi uma boa operação e que deve continuar nas mãos de privados. Neeleman admitiu que vai ser difícil para a TAP gerar lucro este ano, devido à situação no Brasil e aos efeitos da greve dos pilotos. A TAP registrou prejuízos superiores a 100 milhões de euros até março, mas acredita que a empresa pode apresentar resultados positivos já em 2016. David Neeleman deixou ainda elogios a Fernando Pinto, mas a continuidade na liderança da TAP será decidida mais tarde. Pires de Lima considerou a privatização a melhor solução para a TAP. O Ministro da Economia destacou que a TAP precisa de capital para voar mais longe, para ter melhores aviões e mais rotas, e deixou elogios à gestão de Fernando Pinto. É assim em toda a Europa. As companhias de bandeira mais bem-sucedidas na Europa são todas, repito, são todas empresas privadas. A privatização da TAP é uma história anunciada
desde os finais dos anos 90. Sempre reconhecida como essencial por quem teve responsabilidades de governo, algumas vezes tentada. Agora o governo fez o que tinha de ser feito, para bem da TAP e para bem da nossa economia. O presidente da TAP quer sair da empresa. À margem da cerimónia que oficializou a venda da companhia aérea, Fernando Pinto, que está na TAP há 15 anos, disse que vai agora iniciar a passagem de testemunho em conjunto com os novos donos. Não descarta ficar, mas para já não é essa a sua vontade. Eu sempre falei que a minha missão, ela acabaria quando eu fizesse, vamos dizer, a passagem de testemunho, e obviamente tem todo um processo agora de transmissão de tudo que nós temos, de tudo que nós fizemos e tudo mais. Tá? A partir daí vai depender, mas eu quero sair da TAP, a minha vontade é de sair o dia que eu considerar que a empresa está no bom caminho, está no caminho do crescimento, está no caminho de continuar, eu diria, o que ela tem feito. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: concorda com o plano apresentado para a TAP? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral, Carlos Paz, professor de Economia. Carlos, bem-vindo, boa tarde. Começamos por olhar para este plano estratégico, para as declarações de David Neeleman e de Humberto Pedrosa. David Neeleman começou por dizer que não tem intenções de vender a manutenção no Brasil, que é, nos últimos anos, aquele que é o maior buraco financeiro da TAP. Como é que se pode tornar rentável um negócio que ainda não o foi? Boa tarde, antes de mais, e boa tarde lá para casa. Vamos tentar dissecar isso. Primeiro, o que foi hoje apresentado não é um plano estratégico. O que foi hoje apresentado são umas linhas de intenção, que é outra coisa. Aquilo está muito longe de ser um plano estratégico. Essa linha de intenção em particular, essa, não queremos desfazer-nos da VEM. No caso da vitória da Azul, portanto, havia aqui dois concorrentes, como se lembrava, a Azul e a Avianca. No caso da vitória da Azul, não é algo que surpreenda. E a razão é fácil. A Azul é o principal cliente da VEM no Brasil. E, portanto, eles já são clientes deles próprios. Agora passam a ser clientes deles próprios. E, portanto, é possível que, não tanto pelos lucros ou prejuízos que a VEM possa ter, mas pela conciliação dos negócios, não justifique realmente fechar. Não sei, eu não conheço os números da faturação e dos resultados da relação VEM-Azul no Brasil, e, portanto, é muito difícil dizer que é asneira ou não é asneira manter a VEM. De facto, aparentemente o senhor não está cá para perder dinheiro e, portanto, aparentemente fez as contas dele e acha que sim, que valerá a pena. O problema que se passa é que, vamos ver, a VEM custou-nos a nós todos, cidadãos portugueses, custou-nos a nós todos muitos milhões nestes últimos anos. E esse é bom esclarecermos. E está-nos a custar também a privatização da TAP, ou não? O tema é esse, exatamente. Aqui é um dos pontos a tocar com alguma intensidade. É que quando se diz, e diz-se várias vezes e repete-se a mesma frase, aquelas coisas que a gente tem mania de repetir e que depois se tornam verdade porque são repetidas muitas vezes. Que a TAP não teve um único custo para o cidadão português nos últimos 15 anos porque não foi injetado capital. Sim, é verdade. Isto é verdade. O que é que não é verdade? Não é verdade é que, pelo facto de ter o buraco que teve na VEM, vale hoje muito menos dinheiro na privatização. Portanto, nós não contribuímos com nenhum dinheiro. A verdade é que não recebemos foi nenhum dinheiro pela companhia, porque o valor da companhia foi destruído pela atual administração. Portanto, a atual administração da TAP destruiu totalmente o valor da companhia. E ao ter destruído totalmente o valor da companhia, de facto não nos custou dinheiro, não tivemos de lá pôr dos nossos impostos todos os dias. A verdade é que agora, no fim, também não recebemos pela privatização. Ao contrário de, por exemplo, a ANA, que nós recebemos vários milhares de milhões
pela ANA. No caso da TAP, vamos receber São 10 trocos. milhões. Vamos receber trocos. E, portanto, os trocos que vamos receber são causa da péssima gestão que houve na TAP ao longo destes últimos anos, particularmente... Péssima gestão ou pela decisão de comprar a VEM? A VEM, as duas coisas, a VEM em si, e eu já expliquei isso aqui uma vez, a VEM em si não é uma má opção estratégica quando foi tomada. Isto é, ainda existia Varig na época, e uma das opções Onde era... Fernando Pinto também esteve na administração. Exatamente, e uma das opções era, uma das opções do Fernando era essa, exatamente, era a TAP comprar os restos da Varig, ok? E a melhor maneira de o fazer era exatamente estar nas boas graças do governo brasileiro e tirar-lhes o carapau da mão, que é como quem diz ficar com a VEM, porque aquilo era a miséria. E, portanto, ficou com a VEM. Entretanto, a forma do negócio Varig desapareceu, a própria Varig desapareceu, e, portanto, aquele objetivo estratégico de vir a ficar com a Varig deixou de se concretizar e ficámos nós com o menino na mão. E não houve coragem, nem do ponto de vista de gestão do Fernando Pinto, nem do ponto de vista político dos governantes portugueses das cores todas, atenção, isto arrasta-se anos suficientes para ter coberto as cores todas, para pôr um travão àquilo. E no fundo, neste momento, estamos a dar a TAP, não estamos a vendê-la, estamos a dá-la, e estamos a dá-la exatamente porque ao longo dos anos destruímos o seu valor. Mas ela tinha que ser dada. Tinha que ser dada. Oh, Marina, faça uma conta, é fácil. O negócio da TAP vale no máximo 1.200 milhões de euros, no seu todo. Que, aliás, já é um bom valor, ela vale 1.200 milhões de euros. Mas ela tem 1.100 milhões de dívida. Logo, ela, no máximo dos máximos, vale líquido 100 milhões. Estes senhores agora estão a dar cerca de 20, 30 milhões, nunca ninguém percebe, aliás, ainda ninguém percebeu os números certos, ok? Estão a dar no máximo 20, 30 milhões pelos seus 60%, significa que estão a valorizar na casa dos 40, 50. Não está longe dos tais 100 milhões, portanto, a proposta não é curta, de maneira nenhuma a proposta é curta. É errada, e a forma de privatização foi profundamente errada. Aliás, foi muito influenciada do ponto de vista ideológico, e aqui vale a pena tocar esse tema, porque era possível, vendendo menos, obter muito mais valor pela TAP. Vendendo menos? O que é que isso quer dizer? Eu explico. Vender por partes? Eu explico. É o único caso, atenção, isto que eu vou dizer não se consegue aplicar a nenhuma outra privatização. No caso da TAP aplica-se por causa de uma legislação europeia. Vamos lá ver, o que se passa é que é proibido na Europa um não europeu de ter uma companhia aérea europeia. Okay? O que significa Por isso é que Humberto Pedrosa é maioritário neste consórcio Gateway. Não é maioritário, tem uma side letter, formalmente que diz que é formalmente maioritário. Esse é outro dos temas. Mas o tema aqui não é esse, o tema aqui é dizer o seguinte, em todas as privatizações, quando foi a Dana foi a mesma coisa, discutiu-se esse tema, acabou sendo a 100%, mas discutiu-se o tema. Privatizar 49,9 ou privatizar 51, a diferença do 0,2 não é só 0,2% do valor, é muito mais. Ou seja, é ter o controle ou não ter o controle. Exatamente, se eu privatizar 50,1, aqueles 0,2 valem muito dinheiro, porque é passar a ter o controle. É verdade em tudo menos na TAP. Porquê? Porque a TAP não pode ser detida por um estrangeiro. Okay? E então o que é que acontece? Por um não europeu. Por um não europeu. Acontece que há 2 anos, quando foi a primeira tentativa falhada da Avianca, nessa altura eu estava com um empresário português, eu próprio estive envolvido nisso, estava com um empresário português nos Emirados Árabes Unidos e falámos com alguns da hierarquia local sobre o tema. E eles mostraram de imediato abertura, porque a ideia era esta, é que se o governo português quisesse privatizar só 49,9 e não 50,1, portanto, se só quisesse privatizar 49,9... Só quisesse fazer aquilo que o PS defendia? Se só privatizar 49,9 e nos deram um contrato de gestão a 20 anos ou a 30 anos, portanto, eu só compro 49,9, mas mando na companhia. Okay? Quem vinha a jogo eram a Etihad, a Turkish Airlines, a Fly Emirates e a Qatar Airways, em vez da Avianca e da Azul. Ou empresas seja, asiáticas e do Médio Oriente. O que estamos a falar, as empresas do Golfo, as chamadas empresas do Golfo, basicamente, mais a Turkish não é propriamente uma empresa do Golfo, mas alinha com elas em termos geográficos. Portanto, as empresas do Golfo tinham todo o interesse na TAP. E, aliás, eram as únicas que iriam manter o hub de Lisboa sempre a funcionar. Porque, vamos lá ver, a partir do... Isto é preciso perceber um bocadinho de aeronáutica, não só de folhas de cálculo, para se tomarem decisões destas. Vamos lá ver, a partir dos Emirados Árabes Unidos, e portanto do Golfo Arábico, a partir do Golfo Arábico, em 8 horas de voo cobre cerca de 1/3 da humanidade. Em 12 horas de voo cobre 2/3. Se fizer o hub em Lisboa, com 8 mais 8, cobre 3/3 da humanidade.
E, portanto, eles seriam aqueles que nunca matariam o Hub de Lisboa e que dariam um forte e feio pela TAP, por 49,9, porque eles não podiam passar daí. A verdade é que o Podiam governo arranjar português... um testa de ferro. Mas o governo português não quis. O governo português não quis nunca fazer a privatização 49,9. Porquê? Porque, do ponto de vista político, continuava a ser o país dono da empresa. E nós estamos debaixo de uma lógica em que a ideologia impera sobre a racionalidade. E a ideologia é o Estado não pode ser dono das empresas. É a ideologia vigente. E como esta é a ideologia vigente, optámos pela venda de 60% por muito menos dinheiro do que o que teríamos vendido os 49,9. Mas o que neste caso em particular, isso também segundo as regras europeias, em particular para o transporte aéreo, não só um não europeu pode deter a maioria do capital, como o Estado não pode injetar capital na companhia aérea. O Estado não poder injetar capital na companhia aérea também não é bem assim. Como sempre, também não é bem assim. Há exceções, mas há exceções que e as exceções têm de ser pagas. As exceções têm de ser comportam pagas. Para consequências. as pessoas perceberem lá em casa é fácil de perceber. O que se diz é o seguinte: se eu injetar X milhões na TAP, se o Estado português se injetar X milhões na TAP, teria de retirar do mercado o mesmo valor à TAP. Para quê? Para não dizer que é o Estado reduzir que está... rotas, Isso mesmo. reduzir trabalhadores. Significa, o Estado não poderia estar a facilitar a competitividade da TAP versus as suas concorrentes internacionais. Faz sentido como lei, como filosofia faz sentido. Agora, era possível dar a volta. Mas a TAP não precisa disso. Vamos lá ver. Este é outro dos temas de discussão. A TAP, de facto, tem património suficiente para as suas contas de capital. A TAP não precisa de capital, a TAP precisa de tesouraria, que é diferente. O capital é o capital... Para as pessoas perceberem lá em casa a diferença. Capital é o capital que eu ponho numa companhia para desenvolver o negócio dessa companhia. Tesouraria é o dinheiro que eu preciso para operar essa companhia no dia-a-dia. E o que a TAP não tem neste momento é tesouraria, não é capital. Capital não é esse que é preciso, o que é preciso é tesouraria. Precisa do dinheiro para comprar o combustível, para pagar os ordenados, para pagar o catering, para pagar o handling, para pagar tudo isto. Para pagar os slots do aeroporto. Portanto, isto é o que precisa de dinheiro. Não tem, está asfixiada. Está completamente asfixiada. Devido ao somatório dos tais erros de gestão associados à crise financeira. Portanto, tudo junto. O problema da crise financeira é que a crise financeira, uma das coisas que tem amplificou todos os erros de gestão. Portanto, aquilo que no passado se conseguia amortizar com crédito bancário e amortecia-se o efeito dos erros, hoje não consegue fazê-lo. Porque, quer dizer, ir à banca significa um custo disparatado. E, portanto, nesta filosofia, e encerrando aqui a sua questão, nessa filosofia, eu não sei, qual é que é a estratégia, porque o que hoje foi apresentado não é um plano estratégico, são linhas de orientação só. O tema VEM depende das contas que a Azul vai fazer internas, agora já são contas internas, já não têm nada a ver connosco, já não somos donos da TAP, portanto, não temos nada a ver com aquilo, e é as contas que a Azul, atual acionista da TAP, vai fazer enquanto cliente da TAP VEM, porque é o principal cliente da TAP VEM. E, Carlos, portanto, aí eu acredito que sim. Vamos ouvir a opinião de uma telespectadora que nos liga de Vila do Conde, Maria Magalhães. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta privatização da TAP? Viva, boa tarde para a menina e um abraço para o Dr. Carlos Paz. Pronto, como o doutor estava a falar, e na minha ótica a falar muito bem, gosto de ouvir, este governo realmente é um governo neoliberal, pronto, Estado mínimo, não ter preocupação com as pessoas, mas sim trabalhar com finanças e com não sei o que, é um Estado mínimo, onde não haja, pronto, a gente trabalha para particulares e eles recebem os impostos e isso. Porque de resto, como o Dr. Paz falou e bem, portanto, este problema da TAP já vem muito, ainda no Partido Socialista tudo bem, mas não se conseguiu, a Suíça foi ao ar, tudo bem. Quem nos diz a nós daqui a 10 ou 15 anos, estes não vão ao ar também e tudo bem. Aquilo que eu pergunto é o seguinte, se houvesse interesse deste governo, o Dr. Fernando Pinto, o presidente da TAP, simplesmente fez o que o governo mandou fazer. Ele tinha lá um programa do que o governo queria. E antes de ir embora, este governo vai fazer isso, ainda vai tentar pôr a mão na Segurança Social, que é o que lhe falta a seguir. De resto já foram CTTs, já foi a ANA, já foi a SEMAP, já a EDP, foi quase tudo, quase não temos nada. É com profunda tristeza quando eu vejo o ministro gabar aquilo que o Dr. Fernando Pinto fez e dizer que ele fez muito bem. Mas claro que fez bem, fez o que eles queriam que fizessem. Porque se quando entraram para o governo e se não fosse mesmo privatizar o interesse deles, eles tinham de certa forma feito diferente, mudavam a gestão, mas claro que não podiam mudar a gestão, porque o interesse era arrebentar, era provocar o caos, como eles provocaram ao longo destes 3 anos, para chegar ao fim do último ano e dizerem que se a senhora TAP precisa de dinheiro urgentemente, pois precisa, porque era realmente um plano. E o plano foi bem traçado e estamos no que estamos. Nós, como portugueses, que demos mundos ao mundo no século XVI,
demos novos mundos ao mundo. Hoje, praticamente, o retângulozinho pequenino não tem nada, a não ser pessoas daqui a nada todas esfomeadas. Porquê? Porque eles estão a fazer à vontade. A Europa ter sorte com este governo. Em 4 anos, eles não foram além daquilo que eles pretendiam, porque eles têm os lugares certos lá fora. Nós, portugueses, é que estamos sem nada. Por isso é que eu digo, quer dizer, isto no fundo foi tudo planeado. A seguir a isto, as pessoas pensam que este governo está a trabalhar muito bem, isto, aquilo. A seguir a isto vai ser a segurança social privada através de determinadas coisas, vai ser o caos aqui e o caos acolá, porque pouco me resta. Eu gostaria de saber, até o Sr. Carlos Paz, o que é que nós temos de grande para privatizar mais nada. Que não venham cá com a história de não havia dinheiro atrás. Se eles tivessem interesse numa nova gestão, a TAP deu lucro. Este doutor Fernando Pinto que está lá agora fez a empresa realmente dar lucro. E agora não deu, nestes 4 anos não deu, foi o caos. Foi, não deu, porque o interesse ele levou tudo à letra. Agora vai-se embora, ainda vai pensar, mas ele vai-se embora, porque ele vai com a consciência pesada. Porque aquilo que estes fizeram agora, o que querem fazer os novos donos, é meter as ações, é fazer. Também nós podíamos ter feito, há 3 anos atrás, se houvesse interesse, tinham feito isso. Pronto, menina, é a minha boa tarde, um abraço para vocês dois e muito obrigada. Sim. Muito boa tarde, Maria Magalhães, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Lemos já de seguida também um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico por Joaquim Gonçalves de Oliveira, que diz: nunca vi portugueses tão canalhas, vendem o património do país. Com o maior descaramento, a opinião de um fã da página de Facebook do Diário Económico. Carlos Paz, pegando na pergunta que lhe fez diretamente Maria Magalhães, o que temos ainda por privatizar? Setor das águas e Caixa Geral de Depósitos. Já não sobra mais nada. Falou-se do tema da segurança social, mas quer dizer, espero que esse nunca passe pela cabeça de ninguém, quer dizer, já não faltava mais nada também, já era o limite. Mas não, setor das águas e Caixa Geral de Depósitos. E devo-lhe dizer que no caso da Caixa Geral de Depósitos sou fortissimamente contra. E aqui é fácil de explicar porque é um problema económico. Portugal não tem poder monetário, porque nós não emitimos moeda, temos o euro, não podemos fazer mais nada. O facto de termos um banco público com o peso no mercado que tem a Caixa Geral de Depósitos, o que permite é utilizar a Caixa Geral de Depósitos como um instrumento de política monetária. Eu vou dar um exemplo. Quando a economia estiver a crescer com muita força e a muita velocidade, através da Caixa Geral de Depósitos, eu começo a captar depósitos com juros muito altos, de propósito, e, portanto, travam a economia. Ao contrário, quando a economia estiver em queda ou a tentar estagnar, eu, através da Caixa Geral de Depósitos, com o peso que ela tem, consigo injetar dinheiro no mercado e reequilibrar a economia. E, portanto, aquilo é um instrumento de gestão das finanças públicas e, portanto, é de muito bom tom que não pensem nunca em privatizar aquilo. Porque então aí era o descalabro total. Nós já não temos moeda, se não tivermos nenhuma maneira de interferir no mercado, adeus. E, portanto, a resposta à pergunta da nossa ouvinte é: falta o setor das águas e a Caixa Geral de Depósitos. Carlos, vamos ouvir a opinião de outro telespectador que nos liga do Barreiro, Carlos Pereira. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, Sra. Jornalista Marina. Boa tarde, Dr. Carlos Paz. Olha, eu soube esta notícia com uma grande tristeza. E como sabem, a TAP é a nossa bandeira pelo mundo, porque viajam quase para todo o mundo. E o nosso país é conhecido também através dos bons serviços prestados aos seus clientes, pela forma como era eficiente a TAP. É com uma grande tristeza minha e se calhar de muitos portugueses vermos a TAP ser vendida a esses dois senhores. É bom recordar, eu não vou falar de um partido político, porque não estou aqui para falar de política diretamente, mas este senhor da Barraqueiro enriqueceu à conta de um partido político. Há uns anos atrás, à volta dos seus 30 anos, mais ou menos, eram alugados a esse senhor da Barraqueiro várias caminhonetas de todo o país para grandes manifestações que se fizeram em Lisboa. O Dr. Carlos Paz deve-me estar a compreender a quem é que eu estou-me a referir a esse partido político. Pronto. Eu gostaria de saber o que é que estes senhores pretendem fazer com a TAP. Primeiro, este senhor Fernando Pinto só veio para Portugal para destruir a TAP. Foi esse o objetivo no tempo do outro governo anterior e agora com a ajuda deste governo também. Pronto. E vai todo satisfeito da vida e diz que cumpriu com as suas obrigações
até à sua saída. Isto é, novamente, este senhor estar a gozar com o povo português. Eu não sei o que é que vamos saber, de facto, o que é que estes novos donos pretendem fazer. Primeiro, será despedimentos. Isto já está mesmo preparado para isso. Vai haver despedimentos na melhor secção que tem a TAP, que é a manutenção da sua rota de aviões. Vai haver despedimentos aí. Vai haver problemas com estes novos donos, com a TAP. Problemas de fuselagem, etc, por aí fora. Vamos ter montes de problemas com esta gente. E agora eu pergunto, não há mais nada para vender? Pois não, há só as águas, como o doutor disse, as águas e a caixa de depósito. Já agora, em ar de um bocado irónico, só falta vender também outra coisa, doutor Carlos Paz, que é a Assembleia da República, porque pelo menos diz que está à venda. A gente vê um cartaz a dizer que estava vendida também. Pronto, não temos mais nada. Temos os pobres, temos os reformados. O doutor também disse que aí falou que o Serviço Nacional de Saúde, que é a única coisa, não sei também, já não acredito em nada. Eu já costumo dizer, querer para ver. Eu já acredito em tudo, porque de facto, desde que eu vi uma galinha andar de bicicleta, já não falo num porco, andar de bicicleta, uma galinha andar de bicicleta, eu já acredito tudo nesta gente, neste país. Carlos Pereira, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Ficou aqui o essencial da opinião deste telespectador. O que é que lhe apraz dizer quando as críticas aqui parecem ser generalizadas a Fernando Pinto, uma coisa que também tinha dito, e quando hoje diz que não quer continuar no final da cerimónia, mas depois já noutra notícia diz que fica se for convidado? Vamos lá. Sejamos muito diretos e começamos por aí. Essa é a postura normal de qualquer gestor. Ou seja, a empresa mudou de dono. Não se compromete nem para um lado nem para o outro. A empresa mudou de dono e anuncia claramente que se mudou de dono, o novo dono que escolha o novo. Se me quiser escolher a mim, fale comigo e eu logo decido. Portanto, essa parte dessa posição do Fernando Pinto é perfeitamente normal. Eu não concordo, e já várias vezes o disse e vou hoje reiterar uma vez mais, eu não concordo com esta ideia de que o Fernando Pinto foi um mau gestor e que foi prejudicial à TAP e frases como só veio para destruir a TAP. Não é verdade. Atenção, não é verdade. O que se passa é, o engenheiro Fernando Pinto, quando veio para Portugal, veio da Varig, do Brasil, e veio para Portugal com um determinado mandato que tinha a ver com a reativação da TAP numa determinada altura do tempo. E fez e cumpriu. E, portanto, se a TAP não morreu nessa altura, à gestão do Fernando Pinto se deve. Portanto, ele aí geriu bem. Qual foi o problema? O problema que se passa é que... E foi um presidente que se manteve com vários governos. Mas, Marina, o problema é esse. Portugal. O problema é esse, é que quando temos um gestor de uma companhia e a companhia não é detida por ninguém em particular, neste caso é detida pelo Estado, existe uma coisa que é um Conselho Superior, uma Assembleia Geral, o que quer que seja, que toma conta dos gestores. No caso da TAP, em particular, existe uma coisa que se chama o Conselho Superior e de Supervisão. Okay? Eu, enquanto fui Presidente da Ground Force, assisti a pelo menos uma das reuniões desse Conselho Superior de Supervisão, deu-me vontade de saltar pela janela fora. Ou seja, aquilo era de uma pobreza franciscana, era inacreditável a pobreza intelectual daquelas reuniões. E, portanto, é perfeitamente natural que se a gestão, e aqui não é o Fernando Pinto, é o Fernando Pinto, o Connolly e toda a sua equipa, a partir de certa altura, depois de terem conseguido fazer o que queriam fazer, sentem que não têm controle nenhum por parte do seu acionista, neste caso o Estado, ou seja, só interessa o carro bom e os transportes aéreos de borla para vir do Porto cá, reuniões e coisas deste género. Portanto, só isto é que interessa às pessoas do Conselho Superior de Supervisão. Então, o que se passa é que nada era controlado. E, portanto, eles estiveram em roda livre. E tiveram em roda livre uma série de anos, já lá vão 15. Portanto, são uma série de anos em roda livre. E este é que é o problema. Portanto, eu não consigo culpar disto o Fernando Pinto ou a sua gestão. Ou seja, a gestão do Fernando Pinto faz erros, como faz qualquer gestor faz erros. Nunca foi que os emendar ou que os assumir, porque não teve nunca ninguém que o controlasse, que tomasse conta dele. E, portanto, fez o que lhe apeteceu.
E sobreviveu este tempo todo. Vamos voltar, ou vamos agora para o futuro da TAP. David Neeleman e Humberto Pedrosa prometem investir até 800 milhões de euros na TAP, dinheiro esse que inclui a compra de 53 novos aviões. É disto que a TAP precisa? A TAP precisa, não sei se o país precisa, que é diferente. Aqui há duas coisas diferentes. Primeiro, vamos... Mas a TAP já não é do país. Mas o país ainda precisa da TAP. O tema é esse. Vamos tentar aqui separar as duas coisas outra vez definir o que é capital e o que é fundo de tesouraria. De facto, a TAP precisa de capital a futuro para a renovação da frota. Só que hoje em dia a renovação da frota, na maior parte das companhias, faz sem nenhuma necessidade de capital. Portanto, os aviões são comprados em leasing, não há necessidade de capital. É um banco que investe, ou um fundo de investimento que investe, e eu realugo as aeronaves. E, portanto, que são precisas aeronaves novas, sim, são. A frota da Portugal está a cair. Portugal é um problema que ficou sem resposta. Por David Neeleman diz que vai ter que olhar para a PGA, mas não deu nenhuma resposta. Tem que olhar, mais provavelmente é que vai acabar com ela. É que vai acabar com ela e integrá-la definitivamente na TAP. Nunca foi por razões laborais e por razões sindicais. Essa foi a razão para nunca ter sido. Okay? Porque, de facto, a marca Portugal já não faz sentido. Aliás, ela já nem existe do ponto de vista comercial. Portanto, a marca Portugal já não faz sentido nenhum. Só está nos aviões. Só nos aviões e em mais lado nenhum. Os bilhetes são TAP e a assistência é TAP. A questão essencial é preciso novos aviões para a frota da Portugal. São precisos novos aviões para a frota da TAP de longo curso, ou seja, os 340 também já estão acabadinhos, e, portanto, está na hora de renovar a frota. E aqui surge a questão, é que, vamos lá ver, os nossos... Mas é preciso também ter aumento de procura o problema é esse. Para justificar esta renovação da frota. O problema é esse, é que, vamos lá ver, os nossos gestores têm um defeito, os nossos gestores e os nossos empresários têm um defeito, que é a confusão que fazem na sua cabeça entre dinheiro fresco e dívida fresca. Okay? Quando o Sr. Humberto Pedrosa diz que tem 300 milhões de dinheiro fresco para pôr na TAP, é mentira. O que tem é 300 milhões de dívida fresca para pôr na TAP, que é diferente. Uma coisa é capital, outra coisa é dívida. Portanto, o que ele vai é endividar-se para pôr o dinheiro na TAP. É uma coisa que a TAP se endividar, é igualzinho. Portanto, o resultado final é o mesmo. Portanto, não vamos confundir dinheiro fresco com dívida fresca. Esse dinheiro é para a parte de tesouraria. Para a parte dos aviões, como eu lhe disse, não é necessária a necessidade de tesouraria nem sequer de capital. E, ao contrário, vai gerar uma realização de capital muito grande. Porquê? A TAP estava na lista de espera para uma série de A350. São aviões de longo curso, de muito longo curso. O A350 era a ideia da TAP substituir os 340 atuais e alguns dos 330, quando envelhecessem, pelos 350 novos que aí vêm. Os 350 fazem o mesmo serviço do 340 com uma diferença, vão muito mais longe, têm uma autonomia muito maior. E a ideia é muito fácil. Portugal é o 8º destino turístico do mundo e, portanto, a gente tem de começar a pensar a sério no turismo. E quem está a gerar turistas neste momento é o Extremo Oriente. E, portanto, nós temos de ter maneira de os ir lá buscar e de os trazer cá. E a questão Mas, pelas palavras de David Neeleman, a prioridade não será essa, será por isso mesmo, mercado norte-americano e Brasil. Marina, por isso é que eu disse, eu não sei se é aquilo que a TAP precisa, sim, não sei se é o que o país precisa. Ou seja, eu não sei se pela estratégia nacional, que nunca tivemos, também esse é um dos problemas desde o Dela Rei Dom Dinis, que a gente não tem uma estratégia nacional. E, de facto, se tivéssemos uma estratégia nacional e o turismo tivesse definido como prioritário, estaria no caderno de encargos, por exemplo, da privatização e não tocam nos 350. Porque quando eles vierem, eles são precisos para ir buscar os turistas do Extremo Oriente. O que é que vai acontecer? Os 350 são muito escassos. A TAP está muito alta na lista de espera, o que significa que, ao vender estes lugares na lista de espera, portanto, eu vendo a minha posição na lista de espera, ao vender estes lugares na lista de espera vai permitir encaixar o dinheiro que a TAP precisa neste momento. Só que aí a pergunta faz-se, que é, então porquê é que a TAP não o faz sozinha? Não precisava da privatização para nada. De facto, a privatização é ideológica, portanto havia vontade de fazer a privatização, tinha que se privatizar, privatizou-se. E é um problema de tesouraria. De tesouraria, isto só resolve o problema de tesouraria, não precisava levar nada. Mas era o problema mais urgente. E esse era fácil de resolver. Eu vendo metade das minhas posições na lista dos 350, portanto são 10 mais 2. Se vender metade dessas posições,
já tem a tesouraria necessária para vários meses, portanto não tem problema. E agora estamos em pleno verão e IATA, agora a companhia gera tesouraria. Ou seja, as companhias aéreas do mundo têm todos este problema, que é, geram muita tesouraria no verão e têm deficiência de tesouraria no inverno. Carlos, vamos ouvir a opinião de Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre a privatização da TAP? Olá, Marina, e que está também o Sr. Professor. Marina, então, mas se a TAP está em falência técnica, não tem outra solução, porque a TAP, que eu saiba, no Estado Novo, já era privatizada, depois do 25 de Abril, nacionalizaram as empresas, não? Então, se ela está em falência técnica, quem é que paga? Não? Quem é que paga depois o dinheiro? Vão-nos cobrar a nós mais impostos e mais cortes? Isso também não pode ser, não? E depois não se esqueçam as pessoas que o Dr. António Vitorino é que é o advogado destes senhores que estão a comprar a TAP, que por acaso li isso. Portanto, as pessoas têm a mania de culpar sempre este governo. Não foi este governo que fez os maus todos, isto já vem há 40 anos para cá, que faliram o país, fizeram tudo, não fomos nós que falimos, eu tenho que dizer isto mais uma vez, porque quem faliu o país foram os políticos, os governantes todos que andaram lá, que faliram o país. Beijinhos, Marina. Muito obrigada, Nuxa Neves, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Pegando aqui em António Vitorino e na posição do PS sobre este processo de privatização, o PS teima que quer reverter este processo se for governo nas próximas eleições de outubro. Humberto Pedrosa hoje disse que não pareceu nada preocupado com isso, porque disse que até lá a empresa vai estar melhor e, portanto, vão ter provas de que a privatização foi o melhor. Está a ser demasiado otimista como é que se melhora uma estrutura tão pesada, com custos fixos tão pesados até outubro? Não sei se ele está a ser otimista. O que ele tem é um dado que a maioria do povo português não tem. E, basicamente, aqui é fácil de perceber. Seja qual for o resultado das próximas eleições, este governo mantém-se até março. Porque o Sr. Presidente da República já disse que não dá posse a um governo minoritário. Assim sendo, este governo vai se manter em gestão até março. Já só o novo Presidente da República é que pode empossar um governo novo. E, portanto, esta ideia, e aqui o Pedrosa... Está já a excluir uma maioria absoluta. Sim, de qualquer dos lados, é impossível. E neste momento o Pedrosa escuda-se numa coisa e tem razão, atenção, que é, daqui até setembro era muito difícil fechar este processo. Todos os trâmites que ainda tem que fazer, era muito difícil fechar o processo. Até março fica perfeitamente fechado. Principalmente por uma razão. Bruxelas vai levantar muito poucos ou nenhuns problemas. As pessoas têm todas, aliás, ainda hoje de manhã, aquele movimento não tapa os olhos, falava disso no rádio. E já a confirmação de que a Comissão Europeia está a analisar uma queixa dessa associação. Usem lá a expressão que fizerem. A questão é, do ponto de vista ideológico, Bruxelas quer despachar a TAP, despachem lá isso o mais depressa possível. E, portanto, vai vir uma instrução, em algum momento vai vir uma instrução do tipo para a Autoridade da Concorrência Europeia, do tipo de fecha o negócio, ou seja, deixa acontecer. Para quê? Exatamente para tornar impossível a reversão do negócio. Porque, então, se fôssemos para a reversão do negócio, se o negócio como está é um disparate, a sua reversão mais disparatada ainda iria ser, porque iria nos custar um montão de dinheiro. Depois ouvimos aqui algumas... Está a falar de indenizações. Exatamente. Ouvimos aqui algumas coisas, e quer dizer, eu hoje de manhã também li algumas coisas sobre o tema. Quando se fala da posição do Dr. António Vitorino, que era advogado deste consórcio, ou do Dr. Marcos Mendes, que era advogado do outro consórcio, e quer dizer, a posição dos jornalistas era quase que era uma luta de titãs, com os diabos, um mede 1,20 m e outro mede 1,30 m, quer dizer, aquilo é uma luta de minorcas, não é uma luta de titãs, portanto... Os homens não se medem aos palmos. Não me parece, sinceramente, muito sinceramente, não me parece que o Vitorino ou o Marcos Mendes tenham tido o grande peso nesta decisão. Não. Foram os advogados, aliás, foram os seus escritórios de advogados que foram advogados, nada mais. Acho que é a teoria da conspiração. Chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral. É o seu último Assembleia Geral antes de uma interrupção de 4 meses. Agradeço-lhe a sua disponibilidade ao longo deste tempo e voltamos a contar consigo a partir de novembro. É o ponto final também neste Assembleia Geral. Nós voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.